Vamos lá, meus amigos, voltando ao nosso bate-papo aí sobre posturas e procedimentos, agora procedimentos em audiência. Estava trazendo para vocês a importância de você conversar com as testemunhas, de reafirmar sempre a verdade dos fatos, de nunca em nenhuma hipótese tentar impor a testemunha alguma mentira. Se o que a testemunha tem a dizer não corresponde com a tese apresentada na contestação, libere a testemunha. Você vira para a empresa e fala, olha, a pessoa que você me apresentou aqui só tem a nos prejudicar. Então não force ela a inverter o seu depoimento, e sim, mande a testemunha embora. A mesma coisa como o advogado reclamante. Se o seu cliente trouxe uma testemunha que não tem nada a corroborar com a tese dita pelo reclamante, libere a testemunha. Olha, nós não temos condições de colocar essa testemunha para ser ouvida pelo que ela me fala aqui. A tese é contrária à sua. É porque ele não lembra direito, ele está meio perdido, então dispense a testemunha, ok? Dispensar a testemunha só é complicado, porque diante de um procedimento sumaríssimo, por exemplo, a audiência é una. Você teria que compor a audiência de qualquer jeito. Como é que você iria adiar a audiência se a testemunha deve ser convidada independentemente de intimação? Não sei que você comprove que convidou e a testemunha não compareceu, né? Pegue uma declaração da pessoa que foi convidada, que ela não compareceu, aí sim você ia conseguir adiar a audiência, tá? Dando prosseguimento à nossa parte de audiência, vamos voltar para o nosso slide e ver os tópicos importantes que temos a ver ainda. Evitar demonstração de intimidade com o advogado da parte contrária. O que isso quer dizer, senhores? Olha só, aquele momento da audiência é um momento em que seu cliente está muito vulnerável. É um ambiente que não é um local que ele está acostumado a frequentar. Ele se sente muito fragilizado. Imagina, principalmente para quem advoga para reclamante. Ao chegar no local da audiência em que ele se sente absolutamente fragilizado, porque será confrontado com o detentor do capital, aquele que sempre foi o seu empregador, na qual ele tem um temor reverencial, o advogado dele, que é o seu santo protetor, abraça o advogado da empresa, os dois começam a rir, batem papo, empurram um ao outro. Como você acha que o seu cliente vai se sentir? E às vezes, esse tratamento espontâneo se dá pelo fato de vocês serem pessoas próximas. Em uma cidade do interior, por exemplo, todos se conhecem como advogados, a OAB não é tão grande. Hoje, você está como o advogado do reclamante, ele está como advogado da empresa. Amanhã, ele está como do reclamante e você da empresa. Existe o futebol da OAB. Vocês fizeram faculdade juntos, imaginem. Reencontrar um amigo da faculdade anos depois, a alegria que vai ser. Isso em nada, absolutamente nada, vai macular a sua postura profissional em audiência. Mas o homem simples não vai entender dessa forma. Se acontecer alguma coisa, ele vai falar, desde o primeiro momento eu sabia que o meu advogado estava vendido. Ele se abraçou com o advogado da empresa, você vai deixar ele inseguro, desesperado. Por que os advogados se abraçaram? Eles negociaram alguma coisa sem eu saber? Então, senhores, ainda que você esteja diante de um colega querido, tente cumprimentá-lo de forma mais formal possível. Nem que você, ao sair daí, ligue para ele e peça desculpa. Ô fulano, tudo bem? Deixa eu te falar, não deu para falar com você direito, porque o meu cliente estava ali ao lado, ele ia se sentir inseguro. Pô, não liga não, você é meu amigo, vamos pro futebol, vamos sair para almoçar, e aí você fica completamente à vontade com ele no almoço. Mas diante do representante, do dono da empresa, não é agradável que o advogado fique de bate-papo com o advogado reclamante. O dono da empresa vai achar que vocês negociaram alguma coisa por trás dele, não vai confiar em você. E a fidúcia, a confiança, não pode ser quebrada na relação cliente-advogado. Então, senhores, por mais querido que seja o colega, pegue o contato dele, mas não se abracem efusivamente, não se tratem com intimidade excessiva. Isso vai demonstrar uma imensa insegurança no seu cliente. Amanhã a empresa não mais vai contratar você, porque achou muito estranha
aquela atitude de você ter abraçado o advogado reclamante e o acordo, o empregador achou que não foi muito bom o acordo. Vocês devem ter feito alguma coisa escondido dele. Vocês são amigos. Gente, numa cidade do interior todo mundo se conhece. Mesmo na capital, os advogados que estão no dia a dia ali na capital acabam se cruzando a todo momento, passam uma relação de afinidade a se construir, uma relação de afeto, de carinho, mas isso não pode transparecer para as pessoas na qual vocês estão representando. Por muitas vezes, eu tive o prazer de fazer audiência com alguns colegas. Hoje, por inúmeras vezes, eu encontro alunos que vão fazer audiência comigo. Hoje eu vou no Justiça do Trabalho, eu dou aula há 15 anos e vou passando, cumprimentando todo mundo. E pessoas, às vezes, de forma muito carinhosa, vêm falar comigo. Para o advogado dele, se eu for o ex-adverso, ele não vai gostar de ver o advogado dele tratando o advogado do inimigo, porque a empresa naquele momento é o inimigo, de forma carinhosa. O que o seu cliente quer é que você esteja rosnando para o outro advogado e não abraçando carinhosamente. Por mais que isso pareça irracional, para um homem simples, confie em mim, isso tem muita lógica. Ok? Próxima. Tentativa de conciliação antes do pregão. Pessoal, o pior acordo ainda é superior que a melhor demanda. A demanda não é agradável para ninguém, não é agradável para as partes, não é agradável para os advogados. O sonho de consumo para todos naquele momento é que o processo se acabasse naquela hora. Por isso é tão importante a realização de um acordo. E num acordo, você deve, se possível, buscar a parte contrária antes da audiência ser chamada. Você, como advogado da empresa, se tem proposta conciliatória, é possível que essa proposta seja negociada do lado de fora da vara. Porque às vezes na mesa de audiência, você não tem tanto tempo para negociar e voltar, porque o juiz vai sentar na mesa e vai perguntar: senhores, há possibilidade de acordo? E aí o advogado da empresa fala: eu pago 10. Aí o advogado reclamante, ele só recebe se for 14. Ó, doutor, então vamos começar a audiência. Quando, na verdade, se isso tivesse sido tentado do lado de fora, pode ser que já tivesse sido conseguido. Então é razoável você identificar ali na antessala quem é o advogado do ex-adverso e verificar você como advogado reclamante. Doutor, a empresa tem alguma proposta de acordo? E conversem ali no corredor. O advogado da empresa vê o advogado reclamante, identificou o reclamante com o profissional ao lado. Doutor, o reclamante tem alguma proposta que nós possamos negociar aqui, para que vocês tenham um tempo hábil para negociar. E o acordo, senhores, é um jogo de pôquer. Aquilo que eu falei para vocês, é um jogo de blefe. A empresa vai para o dia da audiência com um teto. O dono da empresa estipulou um teto. Você vai conversar com ele o tamanho do processo judicial. Esse processo envolve, doutor, se nós perdermos tudo, R$2.000. Envolve R$20.000. R$20.000. E vocês vão chegar a uma conclusão, antes da audiência começar, de até quanto é justo pagar a título de acordo. Que para pagar os 20 mil, você paga no processo final. Já que é acordo, tem que haver uma redução. E aí vocês chegaram a uma conclusão que até R$15.000 a empresa pagaria para matar esse processo. Então você foi para lá disposto a passar um cheque de R$15.000. Por outro lado, o advogado do reclamante conversou com ele e falou: olha, se nós ganharmos tudo, eu acho que nós vamos ganhar aí perto de 20 mil. Eu preciso que você estipule um valor para que eu possa definir como acordo. Ah, doutor, faz o que o senhor achar melhor. Não. O detentor do direito é ele. Você tem que me falar até quanto eu posso fechar. Doutor, eu estou precisando muito de dinheiro. Eu não posso sair daqui sem esse acordo fechado. Dos 20 mil que eu tenho a receber, tente melhorar o máximo que o senhor puder. Mas até 12 mil você pode aceitar. Ok. Então perceba, nós temos uma margem de R$3.000 que vai para o bolso de quem negociar melhor. Por quê? Até 15 mil a empresa paga. E até 12 mil o reclamante aceita. Se nós fecharmos em 15 mil, o advogado do reclamante levou 3 mil a mais. Se nós fecharmos em 12 mil,
A empresa economizou R$3.000. E o que os seus clientes pretendem é que vocês possam fazer uma negociação da melhor forma possível. E para que haja uma negociação, deve haver uma margem de negociação. Se você pretende pagar até 15 mil como advogado de empresa, você nunca, em nenhuma hipótese, vai começar a negociação com um valor acima de 10. E como advogado do reclamante, se você pretende receber 12 mil, você nunca vai começar uma negociação com menos de 18. Você tem que ter uma margem para negociar. É importantíssimo que a parte ex-adversa saia com a sensação que foi vitoriosa. Se eu tenho até 15 mil para pagar e já começar no primeiro momento ofertando 15, o cara vai falar, eu quero 20. Não, mas eu só pago 15, eu quero 20, eu tenho 20 a receber, eu não abro mão de 15, o reclamante se irritou porque você é intransigente, acha 15, não abre mão de 15 e está querendo ganhar vantagem em cima dele. Mas se você começou a conversa com 10, ele fala, 10 é um absurdo, a empresa passa por dificuldade financeira, estamos com problema de fluxo de caixa, 10 é o que nós podemos pagar, não, doutor, 10 nem pensar. Eu até abro mão de uma parte e recebo 17, mas 10 não. Olha, a empresa, o máximo que me autorizou a pagar é 12. 12 é muito pouco, doutor. 12 é muito pouco. 12 nem pensar. Vê o que o senhor pode fazer aí. 16 para a gente fechar negócio. Eu não tenho autorização para 16. Não tenho. Espera aí que eu vou ligar para a empresa. Aí você faz um mise-en-scène, se afasta, volta. Fala, olha, não teve jeito, o cara falou que 14, tá chateado comigo, mas 14 é o máximo que ele pode pagar. Aí ele fala, doutor, então eu não aceito não, porque eu quero 16, 14 era o máximo que a empresa paga. Se o senhor chegasse até a 15 eu aceitava, mas 14 não. Faz um negócio, eu vou tomar um esporro quando eu voltar, hein? Mas por você, que é um cara que merece, eu vou fechar esse acordo em 15, depois eu me viro com o dono da empresa. E aí vocês fecharam um acordo em 15. Se você tivesse chegado direto com os 15, sem margem de negociação, esse acordo não ia sair. Sabe por que você fechou um acordo em 15? Porque o reclamante saiu com uma sensação de vitória. E essa sensação de vitória você tem que botar na boca dele. Quando às vezes é equivocado. Porque você sabia que até 18 a empresa pagava. Só que você começou oferecendo 10 para chegar a 15. No fundo, você foi um vitorioso, porque você tinha um limite de 18, vai chegar na empresa feliz da vida e falou, pode guardar 3 mil no seu bolso e gastar com a sua esposa, porque só precisa pagar 15, foi o acordo que eu fiz. Olha quão satisfeito ficou o dono da empresa, tinha autorizado você negociar, por exemplo, até 18 mil e você conseguiu fechar um acordo em 15. E o reclamante vai chegar em casa também muito feliz. A empresa só queria pagar 10, mas eu fui firme e falei que com até 15, menos de 15 eu não recebia. Fechamos no valor que eu queria, 15. Mal sabia ele que você pagaria até 18. Mas é indispensável essa margem de negociação. Vá para a tentativa conciliatória com a seguinte ideia na sua cabeça. A parte contrária não sabe qual é o meu limite máximo de pagamento. E ele tem que sair daqui com a sensação de vitorioso. Para que eu dê a ele o sabor da vitória, eu tenho que ter uma margem para poder ceder os argumentos dele. Eu comecei oferecendo 10, cedi até 15. Mal sabia ele que até 18 eu tinha fechado hoje. Ok? A mesma coisa com relação à empresa. Se você pretende, a mesma coisa do reclamante, se você pretende fechar em 15, comece pedindo 23, para a empresa ter uma sensação de vitória. Se o dono da empresa está lá no momento, ele fala, para quem pedia 23, fechei com 15. Mal sabe ele que com 12 você tinha fechado esse processo. Você ficou ainda 20% acima daquilo que você deveria receber. Então, senhores, para quem é um advogado trabalhista, a técnica de conciliação é uma das partes mais importantes, sabe por quê? Hoje em dia, talvez 50% dos seus processos sejam resolvidos mediante a negociação. E para você é um sonho fazer um acordo. Preparou a petição inicial, foi feito o acordo e você, na primeira audiência, sem ter que peticionar, sem ter que discutir a execução, sem ter que entrar com recurso, recebeu de 20% a 30% do que foi acordado com o seu cliente. Depende do contrato de honorários que você fez. Mas o melhor que pode acontecer com o reclamante é um acordo, o advogado do reclamante,
Para ser sincero, o advogado da empresa também, ele está doido para aquele processo acabar naquele momento. Então, é indispensável que você possa ser um bom negociador. E para ser um bom negociador, só a vida vai lhe ensinar isso. Mas eu lhe dou uma dica, faça sempre uma margem de negociação, para que a negociação possa avançar. Se você, desde o primeiro momento, for com um valor rígido e não puder dar um passo para frente, vai demonstrar a parte contrária que você está de má vontade, arrogância, prepotência, e por isso ele não vai querer fazer o acordo. Um acordo que podia ter sido feito deixou de ser realizado pela sua inexperiência, pela sua falta de habilidade na condução daquela negociação. Ok? Vamos voltar para a nossa tela. Nunca, em nenhuma hipótese, conversar com a parte adversária sem a presença do advogado. Senhores, não existe exceção aqui. É absolutamente antiético um advogado conversar com uma pessoa desassistida. Se você é advogado da empresa, o advogado do reclamante ainda não chegou, não converse com o reclamante. Você está ali buscando audiência do João da Silva, ele, dono da empresa, viu o João da Silva, é aquele ali. Você chega no João da Silva, ô seu João, o seu advogado está presente aqui na sala? Não. Então, o senhor, por gentileza, quando o seu advogado chegar, avise que eu sou o advogado da empresa e quero conversar com ele. Agora, é inadmissível você chegar para o seu João, o senhor não está presente não. Tá, deixa eu adiantar aqui, seu João. A gente quer pagar o senhor R$8.000. É melhor para o senhor aceitar, esse processo vai ser muito demorado, o senhor não tem documento, o senhor não trouxe testemunha, nós vamos arrebentar, se o senhor não aceitar esses R$8.000, o senhor vai ficar sem nada, a empresa está fechando as portas. Você gostaria que alguém fizesse isso com o seu cliente sem você estar presente? Não, então não faça com o cliente de ninguém. Não existe possibilidade de você conversar com o advogado reclamante e nem tampouco quando advogado de empresa, advogado de reclamante, conversar com o dono da empresa sem o advogado da empresa presente, coagindo a ele. Toda vez que você quiser falar com a parte contrária do processo, você vai falar com o advogado dele. E esperamos a mesma reciprocidade. Sempre que um outro colega quiser falar com o nosso cliente, que fale conosco, não com o representante da empresa. Não é razoável um advogado falar com a parte, a não ser que a parte não tenha constituído advogado nos autos. O representante da empresa está exercendo o ius postulandi e não tem advogado. Aí não tem o que fazer. Você vai ter que negociar diretamente com ele. Agora, o reclamante exercendo... Mas vamos ser sinceros, raríssimas são as oportunidades em que reclamante e empresa exercem ius postulandi. 99% dos casos, as partes estão assistidas por um advogado. Tá? Então, não converse com a parte se o advogado não estiver presente. Isso é antiético, isso vai macular a sua imagem perante todos os seus colegas. Isso é inadmissível. Ok? A decisão final é sempre da parte. Deixar isso muito claro. Pessoal, a tentativa de conciliação é muito importante que o seu cliente fixe um valor máximo para acordo. Doutor, faz um acordo que o senhor quiser aí. Aí você fez um acordo até que você achou justo. E ele depois se sentiu lesado, se sentiu prejudicado. Então, o dono do processo é a parte, você é um mero acessório. Você é um representante jurídico da parte. Quem tem que definir se vai receber 10 mil, 12 mil, 14 mil ou 8 mil é o seu cliente. Você vai ser um instrumento da negociação, mas ele precisa te dizer. Você pode até instruir, olha, se nós ganharmos tudo, esse processo pode chegar até 20 mil reais. Mas é um processo demorado, essa empresa está passando por dificuldades econômicas. Eu vou lhe ser sincero, um acordo de 14, 13 mil é um ótimo acordo. Você pode dar a sua opinião. E ele vai ter que falar, então tá bom, doutor, feche em 14, feche em 13. Doutor, eu não estou precisando de dinheiro. Minha família é rica. Foi
errado o que ele fez comigo, eu quero os 20. Menos de 20 não faça acordo. Ok. Ainda que você ache que besteira, é possível que nós nem venhamos a ganhar os 20, mas ele é que é detentor do direito, essa decisão final compete a ele. A mesma coisa na empresa. Você vai instruir a empresa e falou, olha, só ao final do processo que nós vamos ter certeza, depois que as testemunhas falarem. Mas pela minha experiência, pelo que aconteceu aqui, pela testemunha que eles têm, que nós temos, esse processo ele vai ganhar isso, deve ganhar isso, provavelmente isso ele vai perder, isso aqui ele vai ganhar. Esse cara vai ganhar uns 15 mil reais para o dono da empresa. Eu preciso que o senhor me diga se existe possibilidade de acordo e qual é o máximo que o senhor chega. Ele pode falar, o que você acha, doutor? Olha, num processo de 15 mil, acho que o máximo que nós deveríamos fazer de acordo é 12. Mais que isso, vamos discutir na justiça. Mas é o senhor que decide, é o senhor que é dono da empresa, é o senhor que responde pelo financeiro. Eu dou até minha opinião. Aí ele fala, não, concordo com o senhor. Vá lá e pode fazer um acordo de até 12 mil. Não, doutor, 12 nós não temos. A empresa passa por dificuldade. É até justo pagar 12, mas o máximo que a gente pode chegar é 10 mil em 4 parcelas de 2.500. Você precisa dessa fala. Você precisa definir qual o valor máximo que você tem para pagar como advogado de empresa e em quantas parcelas vocês podem pagar. Como advogado reclamante, você precisa definir quanto que o reclamante aceita. Mesmo sendo uma pessoa muito simples, você tem que orientá-lo. Olha, seu Manuel, o senhor tem direito a 20 mil. Até quanto o senhor aceita acordo? Ele fala, não sei, doutor, mas o senhor tem que me dizer. Eu preciso ir lá negociar. Quanto que o senhor acha justo? Olha, eu acho uns 16, 15 mil justo, mas é o senhor que tem que falar. Pode ser que o senhor que esteja com agiota, o senhor que esteja apertado. Aí ele tem que te falar, olha, então aceita até 15. Até em quantas parcelas eu posso fechar o acordo? 15 mil, até no máximo em 3 parcelas, senão não precisa fazer o acordo. Ok, é dessa definição que você precisa. Você não pode ir para o encontro sem a definição do valor e número de parcelas. Você seja advogado do reclamante, você seja advogado da empresa. Ok? É importante você ressaltar quanto à possibilidade de um título judicial inexequível. Você tem que explicar isso para o seu cliente. Você, advogado de reclamante, você tem que falar para ele que nem sempre uma sentença ela será transformada em dinheiro. A sentença seu favor, é um título executivo judicial. Mas ela precisa passar pela fase de execução. Ainda que o seu cliente fale, doutor, é causa ganha. Eles não pagaram nada. Eu vou ganhar tudo. Eu não, pelo realmente que você falou, você vai ganhar tudo. Agora a empresa está quebrando. Você tem que explicar para ele que é possível que ele tenha um título executivo inexequível. Porque isso vai pesar na hora dele fazer o acordo. Fala, olha, você quer uma sentença contra a Mesbla? Contra a Varig, eu vou te dar uma sentença contra a Mesbla e contra a Varig. Vou colocar ali na parede. Só que você não vai comer por conta daquela sentença, não. Porque você não consegue transformar aquela sentença em dinheiro. Então você, pela sua experiência, você percebe quando uma empresa é solvente, quando uma empresa está insolvente, quando uma empresa está passando por um processo de insolvência. Porque isso é um aspecto muito importante a ser levado em conta na hora da realização do acordo. Eu sei que você tem direito a receber 20. E provavelmente é causa ganha, porque eles realmente não pagaram a rescisão do contrato. Acontece o seguinte, se não tiver esse acordo, esse processo vai se perdurar por 5 anos. E daqui a 5 anos a padaria vai ter patrimônio, porque o dono da padaria já não tem nada no nome dele. Então, dentro desse contexto, que você alertou o seu cliente para isso, falou, doutor, por esse risco que o senhor está me falando, eu prefiro 10 mil agora do que discutir 20 mil com a massa falida da Varig. Porque essa padaria vai quebrar, não tenha dúvida, e daqui a uns anos eu não vou ver grana nenhuma. Quem não fizer acordo agora vai ficar a ver navios, porque não vai haver patrimônio. As pessoas estão penhorando tudo do cara. Então, ressalta para o seu cliente que ganhar o processo judicial não é necessariamente levar o dinheiro para casa. Porque a fase de execução é muito complexa
e é muito comum em empresas de pequeno porte que você não consiga executar a sentença exarada pela Justiça do Trabalho. Tá? Seja cortês e elegante na ocorrência de inversão de pauta. O que é isso? Às vezes, o advogado está realizando uma audiência em outra vara, ou o advogado está preso no trânsito, e você está presente com o seu cliente, o dono da empresa está presente, mas o advogado está a caminho. Ou você está presente com o seu cliente, que é dono da empresa, o reclamante está presente, mas o advogado do reclamante está a caminho, acabou de avisar no celular. O juiz chama a pauta, pergunta, doutores, o outro colega aqui acabou de avisar que está chegando. Podemos inverter a pauta? Sempre que possível, seja elegante e aceite, porque amanhã pode ser você aguardando um pedido de inversão de pauta. A pessoa está aqui embaixo. Você vai começar a audiência. O juiz pode começar a audiência, porque o advogado é um mero acessório. Mas você vai começar a audiência com um colega embaixo estacionando o carro, subindo daqui a 10 minutos. Lógico, existem vezes que você não pode inverter a pauta, porque você também está atrasado, indo para uma outra audiência que vai começar já já. E aí, na impossibilidade da inversão da pauta, você diz, olha, impossível inverter a pauta, o processo vai ter que começar agora, excelência, porque daqui a 10 minutos começa uma audiência em outro lugar, no meu caso. É um caso atípico. Na maioria absoluta das vezes que for ofertada a possibilidade de inversão de pauta, aceite, porque muito provavelmente você também precisará um dia que alguém inverta a pauta para você. Inverter a pauta é chamar o processo posterior na sua frente, deixar o seu parado durante um ou dois processos, até que o colega compareça para que o seu processo possa ser instruído. Isso acontece muito, principalmente nesse trânsito louco das grandes metrópoles, os advogados chegarem um pouquinho atrasados e ter que inverter a pauta. Por isso que eu falo sempre para você se programar para chegar 30 minutos antes, que a lei de Murphy não falha. Por que a lei de Murphy não falha? Quando você chega na hora, demora 2 horas para ter audiência. Quando você atrasa 5 minutos, a audiência aconteceu na hora certa. É igual o voo. Você chegou na hora para pegar o voo atrasou 40 minutos. Você atrasou 10 minutos para o voo, ele fechou o portão na hora certa. Lei de Murphy não falha. Então, sempre seja cortês e elegante e autorize a inversão de pauta. Muita atenção quanto à distribuição do ônus probandi. O que é isso, senhores? O ônus da prova é de quem alega. Se o reclamante alega que fazia horas extras, ele deve trazer as testemunhas para comprovar a realização de horas extras. Vamos imaginar que ele falou que o cartão de ponto da empresa não corresponde com a verdade dos fatos, que apesar do cartão de ponto marcar 7 da noite, ele ficava até as 9 da noite. Ele tem que provar isso. A empresa simplesmente deve fazer a contraprova. Então ele trouxe as testemunhas dele e você as suas. Primeiro entra as testemunhas do reclamante. As 2 testemunhas do reclamante não souberam informar o horário que ele saía. O que aconteceu? Você ganhou o processo. Se o processo discute-se apenas horas extras e as testemunhas do reclamante não puderam ajudar o juiz, para que você vai colocar suas testemunhas em sala de audiência? Qual o objetivo? Nem coloque as suas, porque as suas testemunhas podem acabar se enrolando e dando munição para o reclamante contra você. Imagina você perder um processo, porque apesar da testemunha do reclamante não ter falado nada, a sua acabou lhe prejudicando porque ficou nervosa na hora. Fique sempre atento quanto à distribuição do ônus da prova. Se a prova deveria ser feita pelo reclamante, não foi feita, não precisa você colocar sua testemunha em sala de audiência. Ou a petição inicial dele tinha 8 requerimentos. Dos 8, 6 ele não conseguiu comprovar. Comprovou apenas 2 de valores pequenos. Eu nem vou colocar minha testemunha para dentro. Prefiro perder esses 2 do que arriscar os outros 6 que eu já ganhei. Então você tem que ter essa sensibilidade do momento de ficar calado. Lembrar sempre que a prova compete a quem alega.
E como advogado de empresa, por muitas vezes você pode entrar numa audiência mudo e sair calado e ganhar audiência. Mas você não falou nada, não foi preciso, porque o reclamante não conseguiu se desincumbir do seu ônus probandi. Então, muita atenção com relação à distribuição de ônus. Por muitas vezes eu já vi audiência, o juiz perguntando, doutor, vamos encerrar aqui? Não, excelência, eu quero ouvir minhas testemunhas, o advogado da empresa. Doutor, para que o senhor quer ouvir suas testemunhas, doutor? Não, eu trouxe minhas testemunhas, o reclamante ouviu as dele, eu quero ouvir as minhas também. Ele falou, doutor, o senhor é maluco? A vontade de falar é essa. O senhor não acabou de prestar atenção na audiência que as testemunhas do reclamante não falaram lé com cré e que o ônus probandi é dele? Dessa forma, se a audiência encerrar agora, o senhor vai ganhar o processo. Para que o senhor quer botar a testemunha do senhor para dentro para ela acabar lhe complicando? Então, e às vezes vira chacota. Porque todo mundo na sala de audiência percebeu isso e a gente vê o advogado da empresa querendo ouvir a testemunha dele. Aí fica todo mundo olhando para a cara do advogado, é maluco, tá vendo que as testemunhas do autor não falaram nada. Então perceba na instrução do processo, distribuição do ônus da prova. Se as testemunhas do reclamante não provarem nada, não coloque suas testemunhas em audiência. Ok? Vamos lá, pessoal, encerrar mais um bloquinho aí e vamos para o nosso último bloco de hoje.